Apresentação Sistema Link Rometal para Promob Start. Então vamos montar aqui o produto conforme a imagem da esquerda do catálogo da Rometal. Vamos tentar montar ele de uma maneira eficaz aqui, sendo aqui o mais ágil possível, tá? Então, primeiro passo, puxa a estrutura para o ambiente e dimensiona ela. Então eu vou dizer que eu estou aqui com um vão de 2 metros, vamos pôr um pé direito aqui de 2,5 metros e eu tenho o vão que eu vou trabalhar com ela. Botão direito, editar armário, divisões. Vamos eliminar as divisões que a gente não utiliza, que é as divisões que entram por padrão ali no sistema, e vamos começar a trabalhar. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que ela primeiro você define, vai querer com chanfro? Vou, então você vem aqui e busca as divisões com chanfro. Não, vou querer reto. Vamos montar ela com reto, então, sem chanfro. Tá? Então eu vejo que ela não está utilizando sapata, ela está apoiada direto no chão, então eu já posso eliminar aqui as opções de sapata e rodízio, eu vou pegar aqui somente a fechada. Vou colocar a minha lateral esquerda, vou colocar a minha lateral central e vou posicionar elas. Vamos dizer que esse vão do módulo tem 1 metro. E vamos agora colocar então as nossas bases, tá? Como eu tô com ela fechada dos 4 lados, a minha base que vai vir aqui embaixo, ela não pode ter o fechamento esquerdo nem o direito. Então eu vou trabalhar com uma base aberta. Então eu vou vir aqui nas minhas divisões horizontais, vou achar a parte aberto e vou selecionar conectores. Então eu não tenho, conforme a imagem está mostrando, eu não tenho o lado esquerdo e não tenho o lado direito e ela é com conectores. Vou colocar a minha base, vou posicionar ela a 0 do piso, conforme está aqui na imagem, e as demais eu preciso ter o fechamento esquerdo e o fechamento direito. Então eu não vou usar uma aberta, eu vou usar uma deslocada. O que é deslocada? Conforme a imagem mostra, flecha para a esquerda, flecha para a direita, significa que tanto a lateral direita e a lateral esquerda, ela é deslocado para fazer o fechamento interno da lateral. Então eu vou colocar aqui a minha base superior do gaveteiro, vou colocar a minha base do primeiro nicho e a minha base aqui do maleiro. E vamos dimensionar. Vou dizer que a altura aqui do meu vão para o gaveteiro tem 900, vou dizer que o meu vão do primeiro nicho tem 1.250, vamos por 1.300 para arredondar. E vou dizer que essa minha segunda está com um vão aqui de 1.700, parece bem coerente. 1.700, vamos por 1.800 aqui, deixar um pouquinho mais alto aqui. Pronto, então eu já tenho aqui a minha estrutura da esquerda. Tá? Eu vou dar um OK. Como vocês podem ver, eu peguei ela fechada deslocado. Então, como vocês podem ver, a fechada deslocada, eu vou ocultar a minha lateral esquerda para que vocês entendam. Então você pode ver que a lateral da minha divisão horizontal, ela é deslocada, justamente para fazer esse fechamento que vocês estão vendo. E como vocês podem ver, já acompanha aqui os conectores para título de orçamento e listagens. Então aqui está a minha estrutura da esquerda pronta, eu vou fazer agora a minha estrutura da direita. Então botão direito, editar armário. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Vou colocar uma divisão invisível para mim criar esse vão de cima. Então divisão horizontal, invisível, vou posicionar a minha divisão invisível logo abaixo da minha divisão aqui da esquerda. E vou dizer que eu quero uma divisão vertical também fechada dos 4 lados. E vou posicionar ela a 0 da minha parede direita. Agora eu vou colocar a minha divisão horizontal. Eu já tenho o fechamento esquerdo e eu já tenho um fechamento direito. Então, novamente, eu vou usar aberto com conectores. Vou posicionar ela a 0 e vou dar um OK. Então, como você pode ver, a parte de estrutura metálica está pronta, perfeita, funcionando. Eu tenho prateleiras. Prateleiras, vamos dizer que essas prateleiras, elas são de MDF. Como que eu vou inserir essas prateleiras de MDF? Duplo clique na divisão que você deseja colocar a prateleira. E você vê que essa divisão ela não tem uma aba, ela não tem aba para encaixe do MDF. Então você tem duas opções nesse caso. Opção número 1, você pode colocar uma divisão inteira de fora a fora, que está aqui dentro de divisões horizontais, MDF, porém ela fica aparente a parte frontal, posicionada logo acima aqui da estrutura link. Ou você tem a opção que me parece mais coerente aqui com essa imagem, que é o MDF
por dentro dessa estrutura. Então, como é que eu vou posicionar o MDF dentro dessa estrutura? Eu vou dar um duplo clique na divisão e vou dizer que essa divisão aqui nas propriedades do lado, essa divisão que eu acabei de selecionar, eu vou dizer que ela possui aba interna do perfil. Então, eu vou vir aqui, ao invés de não, eu vou dizer que é sim. A partir de agora, o Promob já entende que você tem um perfil com aba interna para servir de apoio para o teu MDF e também já acrescenta automaticamente o painel de MDF, que você pode alterar o acabamento dele aqui na parte de acabamentos de painel. Caso você deseje utilizar vidro e não MDF, você pode dar um duplo clique nessa divisão que você deseja utilizar o vidro e nas propriedades dela dizer que o vão da aba não é 15, que o vão da aba é 4. A partir de agora, o Promob substitui o painel de MDF 15 por um painel de vidro 4 mm e coloca o vão onde esse vidro vai ser encaixado posicionado para cima, sendo que o 15 fica para baixo e o 4 do encaixe do vidro fica para cima, tudo de forma automática, tá? Então vamos dizer que a gente está trabalhando com MDF e não vidro, então eu vou voltar aqui e vou dizer que o meu vão é 15, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dizer que eu quero uma aba interna do perfil, que o vão é de 15, aqui mesma coisa, opa, aqui mesma coisa, duplo clique, seleciona, vão, aba interna do perfil, sim. Nessa daqui, mesma coisa, duplo clique, seleciona, a aba interna do perfil, sim. Então agora a gente já tem as prateleiras de MDF, tudo posicionado, todas posicionadas. Agora eu preciso colocar esse gaveteiro aqui embaixo. Botão direito, botão normal em cima da estrutura, botão esquerdo, botão direito, editar armário. Eu vou vir aqui na parte de internos e vou dizer que eu quero um balcão inferior e vou arrastar ele aqui para o vão que eu quero e vou dar um OK. A partir de agora, a caixaria externa do meu balcão inferior já está dentro do vão e com o botão, com duplo clique, eu vou selecionar esse balcão, o balcão, não a estrutura interna. Com duplo clique, eu vou selecionar o balcão e com o botão direito, editar armário. A partir de agora, eu estou editando o meu balcão e não mais a estrutura metálica. Vou dizer que nesse balcão meu eu tenho uma divisão horizontal sem recuo, aonde na parte de baixo eu vou dizer que eu estou trabalhando com portas embutidas e na parte de cima eu vou dizer que eu estou trabalhando com uma gaveta também embutida. Ok. E praticamente está pronto aqui a nossa estrutura metálica. O que está faltando? Está faltando esse apoio e esse apoio. Como que nós vamos colocar esse apoio? Botão normal em cima da estrutura, botão direito, editar armário. Eu vou dizer que eu quero uma divisão aberta horizontal. Aliás, não é aberta, é deslocada, somente esquerda e somente direita. E vou dar um OK. Tenho aqui a minha divisão do lado esquerdo, agora falta a minha divisão aqui do lado direito. Então, botão direito, editar armário. E no meu vão direito, eu vou dizer que eu quero uma divisão horizontal, que eu quero ela deslocada e que eu quero ela somente lado direito. E vou dar um OK. Pronto. A partir de agora, a nossa estrutura metálica está prontinha. O que falta? Falta definir como é que eu vou fixar ela. Então, nesse caso, vamos dizer que eu quero fixar essa estrutura metálica na minha parede traseira. Então, eu vou selecionar a lateral que eu quero aplicar esse fixador, seleciono ele e nas propriedades dele eu vou dizer que eu quero fixador teto-parede traseira. Sim. A partir de agora, ele colocou aqui o fixador tanto em cima quanto embaixo aqui do armário. E vou colocar também fixador aqui nas demais situações aqui que eu preciso. Então eu vou dizer que esse daqui eu tenho meu fixador traseira. Detalhe muito importante, caso você não utilize o fixador, sempre o perfil externo é o perfil vertical. O perfil horizontal ele sempre fica interno da estrutura.
como vocês podem ver aqui na imagem. A partir do momento que eu digo que ele tem fixador traseira, ele mantém a parte da frente externa para manter o visual, porém, a parte traseira, ela joga para dentro, para que eu possa ter aqui a possibilidade de encaixar aqui o meu fixador de parede. Essa é a engenharia que a Rometal pede, tanto em cima quanto embaixo. E aqui mesma coisa, duplo clique, vou dizer que eu quero fixador na traseira, sim. Então tá aqui. A partir de agora, então, esse produto aqui, ele está completo. Ah, mas eu quero fazer esse espelho aqui. O espelho você pode fazer via construtor de armários ou você pode vir aqui na aba de composições, pegar aqui um fechado 4 lados, dizer que ele tem aqui a aba interna dele é sim, e ao invés de 15 é 4 para que ele coloque o vidro. Define espelho no modelo do vidro, diz que você quer espelho, e rotaciona ele. A gente pode também criar um produto pronto, já com as rotações definidas. Caso vocês sintam necessidade, pode me pedir aqui que eu providencio. Tá? E aqui é simples, aqui só dimensiona aqui da maneira que você quer. Pronto, está feito aqui o nosso produto conforme a imagem esquerda, de uma maneira prática, rápida e eficaz aqui. Ah, mas eu quero definir aqui os recuos aqui do fixador. Você está vendo que o fixador ficou por fora. Eu não quero que ele fique por fora, eu quero que ele faça parte do volume do móvel. Então você vai selecionar a tua estrutura e aqui do campo direito você tem todas as opções de fixadores. Então você tem fixador lateral direita, lateral esquerda, superior e traseiro. Você está usando o fixador na parte traseira do módulo, então é esse campo que você vai trabalhar. Então você vai dizer que na tua parte traseira do módulo, você está usando fixador tanto esquerda inferior, como também esquerda superior. E você pode ver que ele adequou o teu produto aqui para que o volume dele faça parte do fixador. E você vai dizer que no lado direito também você está usando o fixador tanto inferior quanto superior. E ele já aplica todos os descontos necessários. Então vocês veem que é uma maneira prática, rápida e eficaz para estar trabalhando aqui com estrutura metálica.